Seja louvado. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, com a ajuda de Deus, eu gostaria de tratar um assunto que está aqui no livro de Apocalipse, irmãos. Livro de Revelação. É um livro muito importante. Não vamos entrar muitos em detalhes de simbologias e de outras coisas, mas apenas para os irmãos terem uma noção do que se trata esse livro de Apocalipse. Vamos começar aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse, algum versículo, vamos ver. 1 de Apocalipse, vamos ver. Os irmãos fiquem em comunhão. Eu não vou ler o capítulo todo, vou só ler o assunto do livro, certo, irmãos? Aqui diz assim: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro bíblico que traz nele, irmãos, muitos sinais, irmãos, muitas revelações de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus deu para que pudesse, irmão, este livro tratar acerca do fim dos tempos, das coisas que já estamos até vivendo e as coisas que ainda vamos viver. Por isso, irmãos, tem coisas aqui nesse livro, se nós formos olhar ali, ó, tem coisas aqui que são coisas muito complicadas, se vamos falar da besta, enfim, essas coisas todas que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para nós não ensinarmos errado. Então a minha obrigação hoje aqui é desmistificar alguma coisa, irmãos, para que vocês não fiquem preocupados assim, nós temos que nos preocupar com a nossa alma, mas que vocês entendam que não se deve, às vezes, aprofundar em alguma coisa se nós não buscarmos a guia de Deus. A Bíblia, esse livro de Apocalipse, ele foi escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Pelo apóstolo João. Naquele tempo não era a Bíblia, em pergaminhos, né, irmão? Pelo apóstolo João. Provavelmente ele foi escrito entre os anos 93 e 96 depois de Cristo. Nesse período, João esteve também exilado numa ilha que chamava Patmos. Ali eles exilavam as pessoas porque as pessoas ficavam ali até a morte. E assim eles queriam para que João parasse de pregar. Mas aquele que é de Deus não para. Por isso, irmão e irmã, não pare de fazer o que Deus te manda, ok? A palavra Apocalipse, irmão, tem uma origem grega. Eu não sei dizer para os irmãos a palavra correta. Se eu errar, e se tiver alguém que sabe o grego aí, me corrige depois. É Apocalipse. Apocalipse. Caluna, quer dizer véu. Caliptus, coberto. O que está dentro, o que está... E quer dizer, a palavra apô veio para descobrir o que estava coberto, revelado. Por isso que a palavra apocalipse, está coberto, estava revelado e tirou para fora. Saiu para fora, foi descoberto, mais ou menos assim. Eu não entendo o grego, mas mais ou menos seria isso. Algo que foi descoberto, algo que foi revelado, que estava oculto. Por isso que fala livro da revelação em alguns lugares, certo, irmão? Ele é um livro profético. O gênero dele é um gênero apocalíptico. Fala de catástrofes, de guerras e de tantas coisas. E as pessoas, quando leem, se sentem até amedrontadas quando não estão preparadas. Por isso, irmão, nós temos que entender que as coisas de Deus não vêm para nos prejudicar. Se Deus deixou esse livro, é para nos orientar. Nós não precisamos nos preocupar, mas sim precisamos ser orientados. Esta revelação, ela encerra os livros inspirados do Novo Testamento. Quer dizer, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Quando terminou, ele encerrou ali, fechou, com chave de ouro, irmão. Tudo que Deus havia falado, certo? Depois tem coisas no céu que nós não sabemos, que nós vamos descobrir depois, pela misericórdia do Eterno, certo, irmãos? Então aqui diz ali, ó, fala da queda da Babilônia, fala de tantas coisas, mas nós devemos nos ater
na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação foi dada por Deus, certo, irmão? Não foi João que pensou, que sonhou, ou que achou, porque hoje tem muitas pessoas que dizem, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmão, tenhamos cuidado com estas coisas, tenhamos cuidado, porque por esse motivo muitos se desviam para caminhos tortuosos e depois muitas das vezes são decepcionados. Ficamos com a Escritura, ficamos com a Bíblia, ficamos com o Senhor Jesus Cristo. Você confere comigo, você aceita, então ficamos com Jesus Cristo, irmão. É a melhor coisa que tem. Essa revelação veio para mostrar para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, não só eu, você e todos nós que seguimos a Jesus Cristo, que estas coisas que estão escritas aqui no livro de Apocalipse, breve vai acontecer. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas dizem que Deus enviou um anjo para falar com João. Não foi ele que sonhou, que teve um pesadelo, ou que comeu demais e sonhou, não. Deus mandou um anjo. Ele comeu muito e teve um sonho, um pesadelo, não. Deus mandou um anjo até João, e para tornar a ele conhecido aquilo que Deus iria fazer, e mostrou para ele tudo, e deu testemunho de tudo. Ele deu testemunho, João deu testemunho de tudo que ele viu. Isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui é uma realidade. João era um homem de Deus, era um homem que o Espírito de Deus habitava dentro dele, irmãos. Ele vivia com Deus, ele vivia na comunhão com Deus, certo, irmãos? E Deus havia escolhido ele para esta finalidade, irmãos. Esta palavra de Deus, ela é testemunha de Jesus Cristo, não é uma palavra qualquer. Por isso que eu li Apocalipse 1, versículo 1 e 2, está lá. Eu já li, vocês podem retornar lá, irmão. Ó, revelação de Jesus Cristo. É uma palavra que foi revelada ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter, primeiro, é necessário que nós tenhamos humildade, que não adianta nós querer sermos doutores. Primeiro, temos que ter humildade para aceitar que é um livro de interpretação muito difícil. E assim, nós vamos ter dificuldades para nós interpretarmos as coisas, não é? Você vai ler o Apocalipse, já vai entender tudo, já vai resolver tudo, é porque o dragão tinha 7 cabeças, 7 chifres, cada chifre isso, aquilo. Irmão, tem muitas coisas que estão escritas que não é aquilo que nós ouvimos os outros colocarem na internet. Por isso tenhamos cuidado. Eu estou falando apenas do livro, eu não estou falando das revelações que estão nele. Eu quero abrir os olhos dos irmãos, de todos aqueles que ouvirem, que nós não podemos desprezar as profecias, mas nós não podemos tê-las elas como de particular interpretação e depois ensinar o povo de uma forma errada, fazendo com que o povo tome caminhos tortuosos, irmãos. E isso é necessário que nós venhamos então a despertar aquele que crê em Jesus Cristo, certo, irmãos? Porque nós vamos ter dificuldades. Se nós quisermos ensinar quem é a besta, por que o dragão tem isso, por que aquilo tem aquilo, tem irmãos que explicam, estudaram, que são escatologia e tanta coisa. Eu não estudei, irmão, eu estou falando dentro daquilo que eu estudei, sim, mas eu estou falando a respeito do livro, não a respeito dessas coisas simbólicas que estão escritas nele, que Deus não me determinou para que falasse, para que você não se confunda, para que a sua mente, que ainda está preparada só para receber isso, porque tem mentes de seres, de homens de Deus, que já entendem tudo que está escrito, porque Deus já abriu o seu entendimento. Mas eu não posso querer dar uma feijoada, irmão, para uma criança de um ano, que ele vai passar mal, entendeu? Então tenhamos cuidado o que pregamos, o que falamos, o que interpretamos, o que gravamos na internet, para não colocarmos em jogo a fé que está no coração dos outros, dizendo que Jesus Cristo já voltou e que ele já veio. Irmão,
Tem coisas aí, irmão, que não estão fechando e tem muitas pessoas que estão sendo iludidas e depois vão sofrer a consequência. E quem é responsável? Eu não estou falando de canal de ninguém, eu não estou falando de ninguém. Irmãos, tem coisas que nós temos que ter cuidado. É o que eu estou falando, certo, irmãos? Não sei se os irmãos vão concordar comigo. Porque existem sim símbolos, figuras que aparecem no livro de Apocalipse. Eu acabei de falar aqui, ó, da besta, dos 7 chifres, né? Por esse motivo nós precisamos ler o livro, ler, pedir a luz e ler outros livros do Novo Testamento, para nós poder entender, porque tem coisas, irmãos, que encaixam com outras, e nós vamos entendendo, e Deus vai abrindo o nosso entendimento. Mas vamos fazer, como diz um pregador aí, que eu já escutei, vamos ler a Bíblia de carreirinha. Ele diz assim, vamos ler lá os evangelhos de carreirinha. Eu acho importante aquilo que ele fala. É verdade, nós temos que ler de carreirinha, quer dizer, vamos ler devagarzinho, tentar entender o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Então isso quer dizer, é luz da palavra. Nós temos que considerar o tipo do texto também. Vamos olhar o texto e considerar o contexto no qual foi escrito, para nós podermos entender. E basicamente precisamos de muita oração. Muita oração. Se você quer ler o livro de Apocalipse para ter alguma revelação, você tem que ter muita oração, porque não é assim de qualquer maneira. Não estou dizendo para você não ler. Leia o livro de Apocalipse, leia toda a Bíblia, mas não queira você interpretar as coisas segundo a tua forma de pensar, porque senão você pode causar prejuízos para os outros. Porque se você, não, isso aqui eu já sei, isso aqui vai ser o fulano de tal que vai ser a besta, vai ser o fulano de tal. Apareceu um presidente, aquele lá é a besta, apareceu outro, aquele lá é a besta, e até agora aquele que ia ser a besta que eles falaram morreu. O outro que ia ser a besta, não sei o que, morreu. Irmão, então nós temos que ter cuidado. Quando for para acontecer, todos vão saber. Nós vamos dormir e quando nós acordarmos já aconteceu. Não adianta, enquanto nós estiver assim, naquela ansiosidade, não vai acontecer agora, não acontece nada. Porque o Senhor vem como ladrão da noite. Então nós temos que estar preparados. Mas preparado como? Orando, lendo, nos instruindo, buscando conselhos, lendo os evangelhos, lendo a palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo, para que através delas você possa ter a iluminação, ensinando os teus filhos na tua casa. Não vai ensinar o teu filho o livro de Apocalipse, que ele não vai entender nada, mas pega lá o livro de Mateus, pega lá o livro de Marcos, entendeu? Chama a criança, lê um trecho. Nós vamos deixar as nossas crianças agora à mercê da diversidade de gênero. Nós vamos deixar nossas crianças agora à mercê dessas coisas que estão surgindo aí no mundo, irmão, desse mundo que está pervertido. Não, nós temos que procurar agora, com mais diligência, ensinar as crianças a buscar a Deus, irmãos, porque estamos num tempo difícil. Existem denominações, irmãos, eu sou testemunha, eu era de uma, que você leva uma criança numa reunião e ela não sabe nada, porque você só prega. Eu era assim, só prega que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai não sei o quê. Irmão, você acha que Deus não pode falar assim? Claro que pode, eu já vi Deus falar e Deus cumprir. Mas o básico que as crianças estão precisando é conhecer a Bíblia, conhecer o que eles estão fazendo, saber o porquê da salvação, saber por que eles vão ser salvos. Você pergunta para uma criança, por que você vai ganhar a salvação se você guardar a palavra de Deus? Ele não sabe, porque você não ensinou. A responsabilidade é daquele que ensina. Por isso que o Senhor repreendeu as 7 igrejas que estavam na Ásia, que na verdade eram igrejas domésticas, não eram prédios, irmãos, certo, irmão? Então nós temos que ter esse motivo de ler e orar basicamente e não darmos interpretações do nosso próprio entendimento, para que não aconteça, irmão, que eu pegue um livro desse aqui e de repente, irmãos, eu comece a ensinar coisas que não estão dentro daquilo que Deus vai fazer. Aí depois a pessoa vai falar, esse é um falso profeta. Além disso, nós precisamos entender que o Apocalipse, ele retrata o desfecho final. O que é o desfecho final? É a vitória do bem sobre o mal. Certo, irmãos? É o básico. A vitória do bem sobre o mal.
Porque nele, no livro de Apocalipse, está escrito tudo o que vai culminar, o que culminará nos últimos dias. Sobre o poder da soberania de Deus, sobre todo o universo, sobre todas as criações, sobre todos os mundos, sobre todas as pessoas. Apocalipse fala tudo e muitas coisas em oculto sobre a soberania do Eterno, que vai encerrar tudo no último capítulo do livro, segundo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo determinou para nos dar a vitória. Então nós não precisamos nos preocupar com o que vai vir, mas temos que nos preocupar em nos preparar para aquilo que vai vir. Quanto mais preparação, existe um ditado, irmãos, que muitos governantes usam, que a melhor defesa é o ataque. Eles usam isso. Mas para nós, que somos cristãos, a melhor defesa é nós termos Jesus Cristo. Porque quem tem Jesus Cristo, com ele, o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma proteção, irmãos. Ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção sobre ele, porque ele tem a soberania de Deus que o guarda. Ele tem, dentro do universo da soberania de Deus, irmãos, o amor de Deus é imenso. Nós não temos como expressar esse amor, irmãos. Vocês estão entendendo? E quando tudo terminar, se encerra então o quadro do Apocalipse geral. Desde Gênesis a Apocalipse fecha. Vocês estão entendendo, irmão? Fecha. Porque Jesus Cristo vem, vence o mal, o bem prevalece, aí o Senhor reina sobre nós. Mas enquanto estamos aqui, temos que nos aplicar, sim, na oração e na consagração. Embora somos pecadores. Alguém fala, eu não peco, mentiroso. Lê lá em João. Vamos lá em João. Se dissermos, capítulo 1 de João, versículo 8, se dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas nós temos quem? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí é o problema. Tem denominações que falam que nós não pecamos porque já fomos batizados, então só cometemos faltas. Então o que está escrito aqui, ela anula. Se ela anula o que está escrito aqui, ela está cometendo uma heresia. Então, cuidado com esse tipo de heresia. Agora, se você for olhar em outro lugar, mas está escrito assim, o Filho de Deus, o que é nascido de Deus não peca. Irmão, entenda que aquilo ali está falando do pecado contra o Espírito Santo. Aquele que é nascido de Deus, a semente dele é do Espírito Santo, irmão. Já foi escolhida por Deus, então não tem como uma semente do bem gerar o mal. Se ele é nascido do Espírito Santo, ele é nascido pela semente humana, mas ungido, com a unção do Espírito Santo, selado, não com a evidência de novas línguas, mas selado com o sinal de Deus, e ele for evangelizado, e ele crer em Jesus Cristo, quando ele acaba de crer em Jesus Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo. O que acontece? Ele tem o selo do Espírito Santo e depois ele pode ser batizado e conforme o mandamento da palavra, de acordo com aquilo que Deus determinou, e depois então ele tem toda a liberdade com Deus. Se ele cometeu algum pecado que não seja blasfêmia do Espírito Santo, aí se cumpre aqui, ó. Nós temos um advogado e nós pedimos perdão. Se aquela pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não tem mais prazer. Ela não tem mais prazer nem de fazer o que eu estou fazendo aqui. Ela vai querer festas, beberrices, prostituições e outras coisas, porque ela não tem mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá alegria de falar de Deus, irmão. Por isso que aquele que blasfema não vai receber perdão, porque ele também não vai buscar perdão. Ele não tem como receber aquilo que ele não busca, irmão. Ele não tem como ganhar se ele não trabalhar. Você está entendendo, irmão? Presta atenção para você entender as coisas no contexto.
Agora existem denominações que fazem esse pecado é de morte, aquele pecado é de morte. Irmão, todo pecado pode gerar a morte se nós não nos humilharmos diante de Deus. Mas não é por causa disso que agora eu vou cometer isso, vou pedir perdão, amanhã eu cometo de novo, vou pedir perdão. Aí você está abusando da misericórdia de Deus e corre o risco, sim, de cair no pecado contra o Espírito Santo. Porque você vai repetindo, 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 repetindo. Agora, se você já repetiu muitas das vezes, mas nunca ouviu isso, ainda há uma oportunidade para você. Busca a Deus, peça perdão e o perdão te acontecerá. Se você sentiu essa pregação em você, saiba que ainda há esperança, ok? Então nós temos que ter esta mensagem, irmão, essa mensagem sobre nós. O Apocalipse, ele é muito importante, é um livro muito importante e é centralizado em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra todo o poder de Deus, toda a soberania de Deus. Ele mostra que Jesus Cristo é a única esperança, é o único caminho. Ele demonstra que Jesus Cristo é o único que pode vencer o mal, porque ele já venceu lá na cruz. E ele também traz uma mensagem sobre o julgamento final para aquele que crê e se arrepende. Uma mensagem de salvação. E também conclui as profecias, cumprindo-as conforme aquilo que ele já determinou. E as igrejas que ele escreveu no Apocalipse são igrejas que na época, irmãos, ficaram registradas aqui porque elas estavam precisando desta mesma necessidade que nós estamos passando por hoje nas igrejas, irmãos. Não eram igrejas prédios, quero deixar claro para os irmãos que muitos pensam que eram prédios luxuosos onde os apóstolos... Não existia isso. Os apóstolos colocavam presbíteros, anciães nas casas para administrar casas, irmãos. Busquem lá a história da igreja primitiva. Nenhum apóstolo construiu igreja, nenhum discípulo construiu igreja. Igreja era uma reunião de pessoas. Então há relatos que em algumas igrejas domésticas na Ásia estavam cometendo, irmão, coisas que não agradavam a Deus. Na Ásia Menor, principalmente, que é na região da Turquia, irmãos. E os cristãos enfrentavam também uma perseguição naquela época, uma perseguição muito ferrenha. Então esse livro também ajudou-os a dar uma esperança. Muitos achavam até que o Senhor Jesus já ia vir logo, isso dava esperança. Quando a pessoa tem uma esperança, ela tem mais motivação para lutar, tá entendendo? Tira a esperança da pessoa, ela perde a motivação, irmãos. Então eles achavam que o Senhor já vinha logo, mas isso era para motivá-los, eles não estavam sendo enganados, estavam sendo motivados, porque nosso tempo não é o tempo de Deus, nós estamos no ano 2021, né, irmãos? Israel está no ano 5.700 e alguma coisa, acho que 82, 62, não me lembro agora, 5.762 ou 82. Olha lá no calendário judaico que vocês vão ver, irmãos. Só que eles usam o calendário, inclusive eles comemoraram um ano agora, no dia 6 de setembro. Eu não me lembro, irmãos, que ano que é. Eu não sei se é 5.762. Eu acho que é isso, 5.762. Certo, irmãos? É o calendário judaico. Eles têm uma festa que chama Hashanah, se eu não me engano. Bom, eu não sou judeu, eu amo a cultura judaica, eu amo, eu gosto, porque eu tenho descendentes, certo, irmão? Então eu não posso, eu amo Jerusalém, certo? Quem não gostar de mim por causa disso, quiser desescrever do canal, descreve, porque Jerusalém para mim, eu já estive lá, aquilo entrou no meu coração de um jeito, parecia que eu já era de lá, irmão. E eu oro por aquela nação. Amo a Síria, por falar nisso, vamos orar pelo nosso caro irmão Gerge, que está lá na Síria, precisa de oração. Apresentaremos ele também. Também, irmãos, essas igrejas na Ásia Menor enfrentavam perseguições. Por quem? Pelos pagãos, que não queriam que propagasse o evangelho de Cristo. Pelo imperador da época, que era o Domiciano. Entende, irmão? Então o próprio apóstolo João foi preso para não pregar a palavra. Foi exilado. Mas lá o Senhor fez obra com ele, porque Deus faz obra onde ele quer, entendeu, irmão? Então o objetivo de Apocalipse, devido à intensa perseguição religiosa, também serviu para
como combustível para a esperança daqueles irmãos. E serve também para encorajamento das igrejas da nossa época, porque nós estamos vendo cumprir com os nossos olhos os acontecimentos. Não estou dizendo que o Senhor vai vir amanhã, nem depois, nem o ano que vem, nem mês que vem, não estou dizendo nada disso. Eu sei que existem ainda 500 e poucos países, tribos indígenas que não ouviram falar ainda do Evangelho, e o Evangelho tem que ser pregado. Depende de quem? Depende de mim, depende de você. Eu, sinceramente, irmãos, não tenho recursos financeiros para fazer o que eu sinto. Para mim poder ir em algum lugar, eu preciso que Deus prepare, certo? Senão eu não tenho como ir. Mas eu acredito que eu tenho um chamado, que eu tenho que cumprir as minhas missões. Deus até tem me mostrado algumas coisas, e assim, no sentido de evangelização. Eu não posso ficar só evangelizando aqui, irmão, na frente de um aparelho celular, que não é de última geração não, tá? É bem fraquinho. Mas tá bom, eu não reclamo de nada. Eu não tenho nem aparelhagem e o meu canal é muito simples, mas eu amo vocês. Caríssimos inscritos, espero que vocês assistam esse vídeo até o final. É um pouco longo, mas Deus abençoe vocês. E se vocês gostaram, deixe o seu like, faça algum comentário, pelo menos para mim me animar. Amanhã eu entro em outro assunto, Deus me dá uma outra guia. Hoje, por enquanto, é isso aí. Deus seja louvado. Amo vocês. Um beijão, um ósculo santo para todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine entre vós. Amém.